Paz de Jesus, irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Essa é a saudação de Jesus ressuscitado e é essa paz que eu quero que esteja na sua casa também, como está na minha. São 50 dias de caminhada até o Pentecostes, graças a Deus, e nessa sexta-feira já estamos no nosso 12º dia desse tempo rico de meditação dos Atos dos Apóstolos. A leitura da missa hoje, a primeira leitura, é a continuação da leitura de ontem, que por conseguinte foi continuação da antes de ontem. Então eu quero só recapitular o que já aconteceu, que os apóstolos haviam sido ameaçados, proibidos de pregar no nome de Jesus, foram presos, aí o Senhor mandou seu anjo e os soltou milagrosamente. Eles foram chamados, foram proibidos novamente, perguntaram para ele por que eles estavam pregando daquele jeito, eles disseram, bom, foi ordem de Deus, e nós obedecemos mais a Deus do que aos homens. E ao dizer isso e testemunhar que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, eles deixaram muito claro que não iam obedecer aquela ordem de parar de pregar, porque era uma ordem divina, porque Jesus é o Senhor, é o Cristo. Então aqueles homens se enfureceram, que foi a leitura de ontem, e resolveram matá-los. Agora já não queriam mais ameaçar, não queriam mais prender, queriam matá-los. E aí foi nesse momento então que nós iniciamos a leitura da primeira leitura de hoje. Atos dos Apóstolos 5, versículo 34. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva aí, aperta em inscrever-se, aperta aí no sininho, aperta em curtir. Se você conhece alguém que ama a palavra, compartilhe, manda, né? Só apertar em compartilhar, vão abrir as suas redes sociais. Você pode mandar para o WhatsApp, para o Face, para onde mais Deus permitir. Amém? Eu tenho para mim assim uma palavra de um grande evangelizador que eu admiro muito, José H. Prado Flores. Ele diz assim, que nós temos que amar a Bíblia para conhecê-la e conhecer a Bíblia para amá-la. Tomara que nesses 50 dias, uma Pentecostes, nós possamos amar a Bíblia para conhecê-la e conhecê-la para amá-la. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34. Depois que resolveram matar os apóstolos, diz aí no versículo 34, levantou-se, porém, um membro do grande conselho, era Gamaliel. Gamaliel era um homem muito respeitado. Anos mais tarde, Paulo vai dizer assim, eu fui formado aos pés de Gamaliel. É esse aqui, um homem muito sábio, um homem muito respeitado entre os judeus. Ele era fariseu, como Paulo era fariseu, e era doutor da lei. Doutor da lei quer dizer que ele entendia tudo da lei. A lei é a Bíblia. A lei para os judeus é o Pentateuco, é o Antigo Testamento, são os Salmos. Ele era doutor. Ele era muito respeitado por todo o povo. Então ele mandou que se retirassem os apóstolos e depois falou para eles, olha, há pouco tempo atrás apareceu um tal de Teudas aí, se colocando como um grande homem e arrastou muita gente atrás de si, muitos seguidores. E um belo dia ele foi morto e os seus seguidores se dispersaram. Depois apareceu um outro, na época do recenseamento, um tal de Judas. Judas, o Galileu. E ele arrastou também uma multidão consigo. E muitos dos que o seguiam foram dispersados depois que ele faleceu. Sumiram. E aí ele volta para aqueles homens para dizer assim, agora eu vou dar um conselho para vocês. Não vos metais com esses homens. Olha só. Não vos metais com esses homens, que são os apóstolos. Não vos metais com esses homens, porque deixai-os. Se o seu projeto ou sua obra provém de homens, vai acabar por si mesma. Por si mesma se destruirá. Versículo 39. Mas se o que eles fazem provier de Deus, não podereis desfazê-la. Vós vos arriscaríeis a entrar em luta contra o próprio Deus. E não é isso que tem dito a palavra desde o começo aqui, que nós estamos meditando? Levantam-se os reis da terra contra o Senhor e o seu Cristo. Quando perseguem os apóstolos, eles estão sim lutando contra Deus. Então, amigo, é uma luta já derrotada. Aqueles que nos tentam impedir de evangelizar,
de levar a igreja em frente, já entraram derrotados, porque eles estão em luta não conosco, eles estão em luta contra o próprio Deus. Vós vos arriscaríeis a entrar em luta contra o próprio Deus. Que sabedoria desse Gamaliel, hein? Mal sabia ele o quanto ele estava certo com relação aos apóstolos. Então ele disse, não matem eles não, porque se o que eles fazem não é de Deus, vai acabar por si mesmo se destruirá. Agora, se for de Deus, não adianta nós fazermos nada, porque nós nos arriscaríamos a lutar contra o próprio Deus. E aí chamaram os apóstolos, aceitaram o conselho do Gamaliel, e aí, ao invés de matarem, resolveram açoitá-los. Eram 50 chicotadas. Imagina, porque eles pregavam o nome de Jesus, porque realizavam pelo poder do Espírito Santo curas, prodígios e milagres. O que eles receberam em agradecimento? Açoites, feridas, chagas, dor, injustiça. Então, é de se pensar que eles saíssem dali, daquele conselho, daquele julgamento, revoltados, desanimados, querendo abandonar tudo. Nossa, eu estou só enfrentando dificuldade nesse trabalho na igreja, agora em vez de o pessoal me agradecer, eu recebo açoites, críticas. Era para eles saírem de lá deprimidos e revoltados, mas não. Olha aqui. Chamaram os apóstolos, versículo 40, e mandaram açoitá-los. Ordenaram-lhes então que não pregassem mais em nome de Jesus e os soltaram, dizendo, depois dessa surra, eles vão parar, né? 41. Eles saíram da sala do grande conselho como? Cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Como assim? Apanharam, foram presos, ameaçados e saíram de lá, em vez de desanimados, cheios de alegria por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Certamente eles se lembraram das palavras de Jesus. Bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, vos humilharem e mentindo disserem falsamente todo mal contra vós por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavras de Jesus. Eles se lembraram, nossa, se eu estou sofrendo, se eu estou passando pela cruz, então eu vou chegar à glória da ressurreição. Se eu estou passando pelo sofrimento e morte, eu vou chegar ao céu. Então eles saíram de lá cheios de alegria. Nossa, eu sofri alguma coisa pelo nome de Jesus. É claro que sofrer alguma coisa hoje, ser incompreendido, ser proibido, né? Menosprezarem o seu trabalho, tudo isso machuca. Mas um dia o Senhor vai perguntar, você sofreu alguma coisa pelo meu nome? Então tudo isso que você está passando agora, você vai dizer com alegria, sim, Senhor, eu sofri afrontas pelo teu nome. Eu fui menosprezado, fui proibido, fecharam as portas ao meu trabalho de evangelização, mas eu fiquei de pé. Eis-me aqui, Senhor. Eu tenho que apresentar na minha cota de sofrimento, na minha cota de participação da Santa Cruz. E aí o Senhor vai dizer, vinde benditos de meu Pai, vinde regozijai-vos comigo. Naquele dia será grande alegria lembrar que sofrestes afronta pelo nome de Jesus. E aí, a partir dali, eles pararam de evangelizar? Não, se aquilo deu alegria para eles, versículo 42 termina assim, e todos os dias não cessavam de ensinar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Aonde? No templo, ou seja, na igreja, e pelas casas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Assim termina a primeira leitura. Eles sofreram afrontas, apanharam, saíram alegres e continuaram evangelizando no templo e nas casas. Quanto mais perseguidos, mais evangelizavam, porque há uma recompensa. Há uma coroa de glória. Não se está correndo em vão. Aleluia. Bom, essa foi a primeira leitura. E aí o Salmo? O Salmo dessa sexta-feira é o Salmo... Opa, acho que eu virei a página aqui. Dessa sexta-feira. Salmo 26. E o Salmo 26, no seu refrão, diz assim, ao Senhor eu peço apenas uma coisa, habitar no santuário do Senhor.
Só quero morar no santuário do Senhor. Esse santuário é o céu, tá, irmãos? Eu só peço isso ao Senhor, habitar no teu santuário. E aí, olha que frase linda para aqueles que são perseguidos, que são ameaçados. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Isso me lembra até um canto muito antigo que a gente cantava nos grupos de oração, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Eu pergunto, a quem temerei? O Senhor é o meu refúgio e paz. A quem então poderia eu temer? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Amém. Esse é o Salmo de hoje. E eu sublinhei aqui mais um verso do Salmo. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Coloca a tua esperança no Senhor e tenha coragem. Vai em frente. Deus colocou um projeto no teu coração. Se esse projeto é de Deus, vai prosperar, irmão. Então, embora hajam críticas, embora proíbam, embora fechem portas, segue em frente, espera no Senhor. Porque se o projeto é de Deus, ninguém vai impedir. Amém? E o Evangelho? O Evangelho dessa sexta-feira. João 6, de 1 a 15. Esse Evangelho vem a contar um grande milagre de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, em quem se manifestavam muitos carismas, milagres, sinais e prodígios. Essa é a linguagem bíblica para a expressão carismas, que foi usada por Paulo lá em Coríntios 12. O Espírito Santo dá carismas, ou seja, graças especiais. E aqui, no Evangelho, se fala curas, prodígios e sinais. Veja, uma grande multidão seguia o Senhor porque via os sinais. Sinais são atos milagrosos de Deus. Via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Então muita gente seguia Jesus, muita gente seguia Jesus. Em um certo momento, juntou-se uma multidão tão grande que Jesus chegou e falou para os apóstolos: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Mas ele estava falando isso para testar eles, porque Jesus já sabia, sendo onisciente, tem toda a consciência do que vai acontecer, toda a ciência. Ele testou, os apóstolos. Onde vamos comprar alguma coisa para que eles possam comer? E aí Pedro falou assim: olha, aqui tem um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? 5 pães de cevada e 2 peixes. E aí Jesus mandou que se sentassem o povo, e ele tomou o pão, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam. Fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram. E aí recolheram 12 cestos. Lembra que eram 12 apóstolos? Que o povo de Deus inteiro somava 12 tribos? Então sobrou o suficiente para todo o povo de Deus. Como que fosse uma cesta para cada apóstolo. Vocês vão cuidar de alimentar minhas ovelhas. 12 cestos. Sobraram. Olha que milagre. Que sinal, de Deus. Aí, vendo o sinal que Jesus tinha realizado, o povo falou: nossa, esse realmente é um homem de Deus, é um grande profeta. E aí Jesus, vendo que eles estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, dar um cargo político a Jesus, ele que dizia claramente: o meu reino não é deste mundo. Muitos não entendiam isso. O meu reino não é deste mundo. Quando ele percebeu que queriam fazer um rei desse mundo, ele se retirou, ele se escondeu,
retirou-se de novo sozinho para o monte, e ele ia para o monte para orar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então o Senhor dava assistência às pregações de Jesus por meio dos milagres, sinais e prodígios que aconteciam. Nós queremos agora fazer a nossa oração pedindo a Deus que nós tenhamos esse amor pela palavra de Deus para conhecê-la. Vamos pedir a Deus que nós possamos conhecer a palavra para amá-la cada vez mais. Você veja, a gente vai lendo essas histórias aqui dos Atos, a gente vai ficando encantado. A gente vai lendo essas passagens do Evangelho, isso vai aquecendo o nosso coração. E depois que termina a meditação aqui, essas palavras ficam queimando no nosso coração, fazendo aquilo que nós chamamos de contemplação. A gente passa as outras horas contemplando. Por isso é bom, se você puder ouvir esse episódio pela manhã, você vai passar o dia inteiro meditando a palavra de Deus. E nossos vídeos aqui, nossos episódios, têm a duração em média de 15, 10 minutos, o que dá para você ouvir no trânsito, dá para você ouvir trabalhando em casa, você, por exemplo, lavando louça e ouvindo, entende? Você não precisa ficar olhando a tela, dá para ouvir esse episódio. Então vamos pedir a Deus essa graça de sermos cheios desse amor pela palavra de Deus. Senhor, quero vos pedir agora a graça de reconhecer a Tua face em toda a palavra. O Padre Elilso nos ensinou há poucos dias que nós encontramos o rosto de Jesus em cada livro do Antigo Testamento, desde Adão e Eva, passando pelos profetas, o Evangelho, até o Apocalipse. Toda a Bíblia nos revela Jesus. Então nós queremos, Senhor, Te reconhecer na palavra e Te amar assim. E Te amando, conhecer ainda mais a palavra. Dai-nos essa graça, Senhor, e que sejamos assim abençoados e ungidos por meio da poderosa palavra que nos concedeste, Senhor. Nós os louvamos, os bendizemos e vos pedimos essa graça por intercessão de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, sábado a gente volta para meditar a liturgia da palavra. Fique com Deus. A paz de Jesus.